Olá, gente. Na aula de hoje, vamos estudar a teoria do erro. É um tema de direito penal que é recorrente nas provas de concursos, nas provas da OAB também. Peço que vocês acompanhem a leitura dos artigos, certo, no Código Penal e também, após a explicação, estaremos resolvendo algumas questões de concursos e também da OAB para que possamos absorver da melhor forma o conteúdo e entender de que forma as bancas costumam cobrar esse tema, certo? O erro de tipo, ele vai estar descrito no artigo 20 do Código Penal, onde afirma que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Cada crime, ele é tipificado no Código Penal. Por exemplo, o crime de homicídio, ele está no artigo 121, e lá tem descrito o que é o crime de homicídio. É matar alguém. Alguém refere-se à pessoa, certo? Então, o tipo penal do homicídio é matar alguém, matar uma pessoa. Tipo refere-se ao conceito do determinado crime, certo? Nesse caso, o erro de tipo, vamos exemplificar, né? Um indivíduo, ele foi caçar numa floresta, numa mata, e ele vê algo se mexendo, ele imagina que é um animal. Então, ele atira e mata. Ele tinha certeza que era um animal, no entanto, era uma pessoa que estava agachada na mata, certo? Então, o que acontece? Nesse caso, ocorreu um erro de tipo. Ele não sabia que estava matando alguém, que estava cometendo o crime previsto no artigo 121, né? Nessa situação, ele não vai responder pelo crime doloso. Ele vai responder pelo crime culposo, cuja pena é menor do que o crime doloso, né? Crime doloso é quando há intenção de matar. Por exemplo, né? Quando há intenção de cometer um crime. Já o culposo, ele ocorre sem a intenção, né? Agora vamos ver o erro sobre a pessoa. Ele está previsto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. O erro sobre a pessoa é quando você acha que está cometendo crime contra determinada pessoa, mas na verdade era outra. Nesse caso, o indivíduo ele responde como se tivesse praticado o crime contra a pessoa a quem ele pretendia cometer o crime. Um exemplo disso é num crime de feminicídio, né? O crime de feminicídio ocorre quando o homem mata sua esposa. É um crime contra a mulher num contexto de violência doméstica, né? Então, nesse caso, o homem, achando que é sua mulher na rua, atira. Porém, era outra mulher muito parecida. A mulher veio a óbito. Ele vai responder pelo crime de feminicídio, como se tivesse matado sua esposa. Outro exemplo é o crime de infanticídio, que é o crime quando a mulher ela dá à luz e ela está no estado puerperal, onde algumas mulheres têm alterações hormonais, ficam violentas. Acontece de mulheres matarem o próprio filho durante o estado puerperal. E como é algo cientificamente comprovado e tal, existe na legislação uma diminuição da pena nos casos de infanticídio, quando a mulher mata o próprio filho recém-nascido durante o estado puerperal. Então, se uma mulher na maternidade, durante o estado puerperal, ela vai no berçário, pega um bebê e mata, achando que era o seu filho, durante a madrugada, e quando é pela manhã, ela verifica que não matou o seu filho, matou o filho de outra mulher. A pena dela vai ser pelo crime de homicídio, porque ela não matou o seu filho, matou outro bebê, né? Não, ela não vai responder por homicídio. Ela vai responder por infanticídio, vai ter a pena reduzida, como se tivesse matado seu filho, porque o erro sobre a pessoa, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º, é considerado as características da pessoa a quem se pretendia cometer o crime. O erro de proibição ele está previsto no artigo 21. Ele vai isentar o indivíduo de pena. O indivíduo não vai responder pelo crime se o erro era inevitável, se realmente ele não tinha como saber que aquilo era proibido. Mas se for um erro que era evitável, ele vai responder pelo crime, só vai ter uma diminuição na pena. Um exemplo de erro de proibição, nesse caso, inevitável, né? Então ele não iria responder pelo crime. Um turista acostumado a fumar maconha em seu país, existem países que a maconha é descriminalizada, então
ao chegar no Brasil, ele vai fumar maconha sem saber que no Brasil é proibido. Então, é um exemplo de erro de proibição. Ele não sabe que está cometendo um crime. Então, ele não vai ser penalizado. Certo? Vamos agora verificar algumas questões sobre esse tema. Questão da Polícia Militar do Pará. Um motorista, ao procurar o seu automóvel em um estacionamento público, ingressou por descuido em um veículo idêntico ao dele, cujo dispositivo de destravamento das portas havia sido acionado pelo verdadeiro proprietário que se dirigia ao respectivo veículo, e ao perceber a situação gritou e chamou a atenção de uma viatura da polícia, que passava pelo local, a qual efetuou a prisão em flagrante do motorista. Considerando apenas os fatos narrados, nesse caso hipotético, é correto afirmar que o motorista incorreu em um ou uma erro de tipo. Ele não sabia que estava cometendo um crime, né? Ele jurava que era o seu carro, pois era um carro idêntico ao dele. Ele não entrou no veículo com a intenção de furtar, de roubar. Ele entrou achando que era o seu carro. O crime de furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, coisas que são de outras pessoas. Então, na cabeça dele, ele estava entrando no seu próprio veículo, ou seja, ele não tinha a intenção de cometer o crime de furto, que está tipificado, né? Foi um erro de tipo. Erro sobre o elemento do tipo. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia, coisa de outra pessoa. Ele não tinha a intenção de subtrair coisa de outra pessoa. Então, nesse caso, exclui o dolo, né? É um erro de tipo. Questão de defensor público, hein? Da Brasp, em 2022, Rio Grande do Sul. O erro de tipo tem como consequência jurídica a exclusão do dolo enquanto elemento subjetivo, sendo vedada, nesse caso, a responsabilização penal do agente por crime culposo. Errado. O erro de tipo, ele exclui o dolo. E o agente, ele responde pelo crime culposo. Não é vedada a responsabilização pelo crime culposo. Questão da OAB 2019. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar Davi. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela com uma corda asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Diante dos fatos narrados, o advogado de Regina, em alegações finais na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. Ou seja, como eu falei anteriormente, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, é consideradas características de quem se pretendia atingir, né, com o crime. Como ela pretendia matar o próprio filho sob influência do estado puerperal, o crime é infanticídio, diante do erro sobre a pessoa. Mais uma questão da OAB, do ano de 2017. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis, maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de. No caso de Tony, como ele não sabia que ali havia cocaína, ele achava que estava transportando cápsulas, né, de remédios. Nesse caso, Tony está amparado pelo erro de tipo. Ele não sabia que estava cometendo o que está descrito no tipo penal, né? Já José, ele não sabia que não podia ter um pouco de maconha para fins medicinais. Ele não sabia que era crime portar um pouco de maconha, né? Então, ele está amparado pelo erro de proibição. Espero que tenha ficado claro, né? A diferença entre os diversos tipos de erros. Que vocês anotem os conceitos, deem uma lida nos artigos que foram citados aqui na aula e pratiquem muitas questões, certo? Até a próxima aula. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso. Um abraço, até a próxima.